Olá, a paz do Senhor. Hoje, 31 de outubro de 2017, comemora-se mundialmente os 500 anos da Reforma Protestante. O que isso significa para nós lembrarmos dessa data tão importante, onde no dia 31 de outubro de 1517, um monge da ordem agostiniana chamado Martinho Lutero escreveu 95 teses para combater os desmandos da Igreja Romana, aonde a Igreja Romana apresentava, através do seu ensino, de que através da compra de indulgências o ser humano poderia alcançar salvação. E Martinho Lutero, antes disso, já sabia, porque ele leu aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero sabia que o ser humano é salvo mediante a fé, é justificado pela fé em Jesus e não por obras, não por compras de indulgência. Aquilo irritou Martinho Lutero quando viu um monge chamado Tetzel, que veio à Alemanha a mando do Papa que governava na época a Igreja Romana, e começou com grande festa a dizer que cada moeda que pingava numa espécie de gasofilácio da época, uma alma saía do purgatório, o que também é um absurdo, porque a doutrina do purgatório não é bíblica, é uma heresia, um falso ensino. Mas isso trouxe grande revolta para Martinho Lutero, e Martinho Lutero escreve as 95 teses e refuta uma por uma, mostrando que a salvação está somente em Cristo, mostrando que a autoridade, a supremacia é das Escrituras e não do Papa, como acredita-se até os dias de hoje ainda. Mas ele mostrou que, na verdade, a palavra de Deus é quem tinha e que tem a supremacia. Então, no dia 31 de outubro, ele pega as suas 95 teses e afixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e ali desencadeia de lá para cá um grande movimento chamado Reforma Protestante, onde Deus foi levantando Martinho Lutero na Alemanha. Passa-se os tempos, Deus levanta o teólogo João Calvino, que veio a se tornar um grande teólogo na França. Depois Deus levanta na Escócia John Knox. Na Suíça Deus levanta Ulrich Zwingli, entre outros reformadores, como Felipe Melanchthon, entre outros. Ou seja, Deus começou então a Reforma Protestante a varrer toda a Europa, espalhando-se por toda a Europa. E a Reforma Protestante é dito que ela foi uma pequena luz em meio às densas trevas a qual havia na época na Europa chamada medieval, porque ali marca o fim da época medieval, marca o fim da chamada Idade Média, a Reforma Protestante. Então ela vem para fazer com que uma luz irradie em meio àquela escuridão de cerca de 1000 anos, que no tocante às coisas de Deus, no tocante que a palavra de Deus o povo não tinha acesso. E aí um dos grandes legados da Reforma Protestante, que afeta a mim e a você, é que a Reforma Protestante, ela trouxe a palavra de Deus
de volta às mãos das pessoas. Na época, antes da reforma, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E caso tivesse, seria apenas no latim, que era a língua da igreja romana. Então, ou seja, usada pela igreja romana, que era a Bíblia Vulgata Latina, escrita lá, traduzida por Jerônimo. Então, o povo não tinha acesso à palavra de Deus, mas depois da reforma protestante, todas as pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus. Então, a reforma protestante, ela devolveu a palavra de Deus nas mãos das pessoas, do povão, do povo. E cada um podia ler a palavra de Deus por si mesmo e compreender as verdades das Escrituras. Até então, o que antes disso não era possível. Apenas só os doutores da igreja da época tinham acesso, o Papa e o alto clero. Mas, depois da reforma, as pessoas tiveram mais possibilidade de acesso. E depois da prensa de Gutenberg, Johannes Gutenberg, em 1450, quando ele adaptou uma prensa, que era algo para fazer, era uma prensa de uva, e ele então adaptou aquela prensa, e ali inventou os chamados tipos móveis, e aonde isso se tornou também um grande divisor de águas, porque possibilitou a impressão da palavra de Deus em maior escala. Até então levava-se até mais de um ano para escrever a Bíblia, porque era na mão, não tinha a imprensa. Mas depois da imprensa, a palavra de Deus se tornou mais rápida na sua divulgação e distribuição, consequentemente. Então, esse é um dos grandes legados da reforma protestante. A palavra de Deus de volta às mãos das pessoas. Isso foi um marco na história, um divisor de águas. Mas como isso não bastasse, ainda nós temos o que? A tradução da palavra de Deus. Porque só foi possível, de fato, começar a traduzir a palavra de Deus para outras línguas, para outros vernáculos, só depois da reforma protestante, porque a igreja romana não permitia a tradução da palavra de Deus para outros idiomas. Então, a reforma protestante começou. Martinho Lutero mesmo fez a maior obra da reforma, é considerada a tradução da Bíblia para o alemão, quando Martinho Lutero traduziu para o alemão a palavra de Deus. Então, isso foi um divisor de águas. Também de lá para cá, depois na Inglaterra, outros começaram a traduzir a palavra de Deus, como John Wycliffe, que antes da reforma até começou a traduzir, mas depois da reforma nós temos William Tyndale, que traduziu a palavra de Deus em 1536 aproximadamente, traduziu a palavra de Deus. Então, nós vemos que um dos grandes legados foi isso. A tradução da palavra de Deus também, além de devolver para a mão do povo. E outra coisa, é sabido que a reforma protestante também trouxe-nos os chamados 5 solas, que é o resumo, os 5 pilares da reforma, que é o resumo de toda a reforma protestante, porque até então isso não existia antes da reforma, que é o que? Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Está a expressão no latim, que era a língua internacional da época, no século XVI, que significa sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e sola Escritura, somente as Escrituras, e soli Deo glória, somente a Deus glória. Esses são os 5 solas ressaltado, que verdadeiramente visa mostrar a supremacia das Escrituras e tirar do ser humano toda e qualquer ênfase. Então, esse vídeo visa fazer uma
não apenas uma comemoração, celebrar essa data importante, mas também convidar a reflexão, porque hoje se fala numa reforma, não mais dentro da igreja romana, mas hoje dentro da própria igreja evangélica brasileira, sobre muitas coisas que estão dentro da igreja evangélica, que nada tem a ver com as escrituras. Ao abrir das escrituras, nada tem a ver. Então, convida-se a uma reflexão. Deus abençoe a todos.